Olá, boa tarde. Ouve-se bem? Não sei se podemos falar em português. Eu sei que a maior parte dos alunos que aqui estão, dos participantes, são espanhóis. Eu vivi uma série de anos junto à fronteira, no Alentejo, junto à fronteira com Espanha, perto de Badajoz, em Alves, e portanto poderia tentar recordar esse meu espanhol, mas eu acho que isto ia correr francamente mal, e portanto, estamos em Portugal, não é? E portanto, se toda a gente perceber bem, eu tenho de falar devagar e falávamos em português, se puder ser, está bem? Em primeiro lugar, queria agradecer o convite. A organização envolve muitas pessoas e, portanto, eu, para não me esquecer do nome de ninguém, vou agradecer na pessoa do Paulo Durão, que foi meu colega na Universidade de Lusíada, e da Inês Belmar, e do Paulo, que já me tinha convidado o ano passado para o seminário em Vila Real de Santo António e em Ayamonte, e eu não pude, e portanto cá estou a agradecer o convite e a tentar contribuir para o trabalho que vocês estão a fazer. Eu não sei se o contributo que trago vai valer muito. Não trouxe um conjunto de projetos do ateliê, portanto é uma coisa um pouco em bruto, vou explicar um ou outro trabalho. Apetecia-me francamente mais explicar uns trabalhos que estão agora em curso, que provavelmente são trabalhos que vocês não conhecem e não propriamente repetir trabalhos como a Estação Biológica de Baduz ou outros que eventualmente já são conhecidos e que também me parece que têm muito a ver com o tema deste seminário. E portanto eu tinha pensado falar, na boa verdade, de um projeto, que é um projeto que estamos a fazer já há vários anos, em Moura, próximo da fronteira com Espanha também, na margem esquerda do Guadiana. Resultou de um concurso que ganhamos em 2009 e desde essa altura, desde 2010, estamos a trabalhar neste projeto. É um projeto muito extenso, porque envolve muitas coisas. A Câmara de Moura decidiu, no mesmo concurso, juntar uma série de projetos um pouco desconexos e, portanto, este conjunto de projetos relativamente grande, digamos assim, inclui desde a reabilitação do espaço público, junto às muralhas de Moura, a reabilitação de um antigo matadouro municipal para ser o futuro Museu Municipal de Moura, que é um museu de arqueologia, fundamentalmente, e depois ainda a construção de umas áreas que têm a ver com os pequenos terminais rodoviários que fazem parte do circuito de transportes urbanos da cidade de Moura. E, portanto, como estão a ver, isto é uma salada de projetos que foi envolvida no mesmo concurso e, portanto, é um projeto muito longo, feito em muitas fases, das quais apenas, neste momento, estão em obra duas e uma que vai iniciar a construção, e um total de 9. Portanto, é um trabalho que vai provavelmente acabar em 2030, não vai ter isso. Vou tentar passar aqui. Então, isto é a planta da cidade de Moura, o recinto amuralhado está aqui assinalado. Os projetos que nós estamos a fazer aqui é a zona do Castelo, portanto, a Câmara Municipal, a zona mais central de Moura. E os projetos que nós estamos a fazer, para ter uma noção, é aqui esta zona do antigo matadouro, com uma área de espaço público junto ao antigo baluarte setecentista, junto a uma linha de água que passa aqui, que depois liga à barragem do Alqueva, que é muito perto. Depois, um outro projeto no centro, este em pleno centro histórico, com uma vista para este lado, que é a reabilitação de um antigo casão agrícola, de um antigo lagar, e do atual museu que vai ser transferido para aqui. E depois tem uma série de logradouros no centro da cidade que vamos reabilitar também. E depois ainda um outro projeto neste sítio, já perto das áreas industriais e da zona desportiva de Moura, que é um pequeno terminal rodoviário. Portanto, como estão a ver, são coisas um pouco desconexas. Para nós é muito interessante esta reflexão com várias coisas à volta de Moura, porque são situações muito diferentes. O museu está na cota baixa, talvez possa passar agora para se perceber. Isto é uma planta do século XVIII que mostra o recinto amuralhado, aquilo que seria o recinto
idealmente construído, nunca foi construído desta forma, Moura, com a estrutura principal, o castelo, os revelins de defesa avançada exteriores ao baluarte, etc. E percebe-se uma coisa muito interessante aqui, que é a paisagem é completamente plana de um lado, são campos agrícolas, não há uma diferença de cota deste lado relativamente ao centro histórico, e do outro lado há uma depressão bastante abrupta, com uma linha de água que depois conduz a um vale bastante cavado que liga à barragem do Alqueva. O edifício do antigo matador situa-se aqui. É uma estrutura do início do século XX, de 1910, contemporânea, curiosamente, de um outro projeto que fizemos, que se houver tempo podemos mostrar, que é a Escola de Arquitetura de Évora, onde eu dou aulas. Foi um projeto de reabilitação da chamada Fábrica dos Leões que fizemos em conjunto com a arquiteta Inês Lobo. São ambos edifícios de estruturas industriais da mesma data, da primeira década do século XX. E era muito comum construírem-se em situações destas, terrenos razoavelmente planos, com uma linha de água próxima, que no fundo servia às necessidades destas instalações industriais. Isto é uma outra planta que está num outro sentido, esta curiosamente é anterior, é do século XVII, e a área de intervenção situa-se ali. Aqui pode-se ver, por um lado, a malha medieval da cidade que foi, em parte, demolida, naquilo que comunica hoje com aquilo que é a moraria, foi demolida para se construírem o recinto amuralhado setecentista na época das invasões francesas. Havia um revelim, que são estas estruturas avançadas, que protegem as portas que existem nestes recessos da muralha. Nesta planta vê-se melhor deste lado o revelim, onde depois veio a ser construído o matador. E o matador é uma estrutura muito simples. No sul de Espanha existem casos muito semelhantes a este, são fundamentalmente plataformas planas. Esta é uma plataforma que foi criada a partir da demolição e da reconstrução do muro do antigo baluarte. O muro foi colocado a definir o perímetro desta plataforma e foi feito um aterro para implantar esta estrutura industrial. E esta estrutura industrial, como era típico desta época, é constituída por um conjunto de edifícios isolados entre si, que não têm ligações interiores, e cada um deles desempenhava uma função específica no matador. Este edifício central era o matador, propriamente dito, e depois os outros tinham atividades relacionadas com isto, os meios das carnes, etc. Na fábrica dos Leões em Évora encontramos uma estrutura muitíssimo semelhante, de edifícios dispersos entre si, num platô, num aterro, e naquele caso era uma fábrica de massas alimentícias. Este é o lado oposto da estrutura do antigo matadouro. Aqui percebe-se a parede amuralhada, já não propriamente o baluarte que aqui existia, mas uma reinvenção, uma reconstrução de um novo muro a partir das pedras e dos materiais daquele baluarte que não tinha esta configuração. Ele estava rebocado, mas era perceptível através destas unidades, etc., que era uma parede em pedra com construções várias em cima, assente diretamente sobre a parede da muralha. O vereador, há uma pessoa importante importante para este processo na Câmara de Moura, importante porque hoje em dia é o Presidente da Câmara de Moura, é um arqueólogo, historiador e arqueólogo, o professor Santiago Macias, que foi muitíssimo importante neste processo. Ele desconfiava, antes ainda da obra começar, que na construção dos próprios edifícios também provavelmente se teria usado pedra do antigo baluarte que existia na muralha setecentista. E, portanto, fizeram-se logo umas picagens iniciais, umas janelas, para perceber que tipo de alvenarias existiam, e percebeu-se que era uma alvenaria mista de tijolo e pedra, mas que são pedras que depois se identificaram como sendo as mesmas
que constroem a parede que define a plataforma do recinto. E, portanto, decidiu-se começar a fazer uma certa arqueologia do próprio conjunto. Ele vai ser um museu de arqueologia, mas é ele próprio uma peça de arqueologia importante na cidade. O edifício tem este lado muito contrastado de paredes brancas, que já tiveram várias cores também, já foram ocres, agora são brancas, ao sol, com estes vãos muito marcados, e depois as sombras muito dramáticas no terreno. Isto fazia lembrar, isto foi uma imagem que o Santiago Nascimento me mandou, é uma pintura do Quirito, que a gente conhece, curiosamente é contemporânea do edifício, de 1910. Havia vestígios da função do edifício, estes ralos em pedra no pavimento para escoar o sangue dos animais que eram mortos, que se mantiveram, e basicamente isto foi a estrutura que encontramos quando começámos a trabalhar. Há uma plataforma que está definida por esta linha, que está contida, está construída, apoiada nos muros de suporte em pedra que reaproveitam a antiga pedra do Revelim. O Revelim teria uma configuração em triângulo deste género, portanto não tinha a ver com esta configuração que está agora. E o que encontramos foi os 3 edifícios principais do Matador, com uma série de anexos que se foram somando ao longo do tempo por aqui, cá fora, ali atrás, etc. E depois uma série de pátios, digamos um pátio entre estes edifícios principais e umas áreas à volta por onde o gado entrava e era, digamos, parqueado, guardado, para depois entrar no Matador. Isto é aquilo que se encontrou no muro. Propusemos demolir estes anexos. Portanto, foi feita uma espécie de limpeza mais ou menos comum e banal nestes edifícios, que é retirar aquilo que, sem um caráter historicista, mas retirar aquilo que são arquiteturas mais ou menos banais e desinteressantes e deixar aquilo que são edifícios de maior valor arquitetónico, independentemente de serem ou não aqueles que pertencem à origem da construção. E depois o projeto, no fundo, é a construção de um coberto, que não é muito mais do que um coberto, que depois organiza debaixo uma série de espaços fechados. Este coberto, no fundo, é o que permite ligar por trás, entrando aqui, uma portaria, ligar por trás os vários edifícios primitivos e depois os novos programas que aqui estão dispersos. E, fundamentalmente, eu explico, a ideia é que estas 3 naves principais são os espaços expositivos. Aqui há um pequeno edifício que é uma portaria, depois isto é um alpendre coberto. Ali há uma outra pequena construção que é um átrio que liga a cota da plataforma com a cota da rua de baixo. Aqui é o espaço de trabalho dos arqueólogos, catalogação, área administrativa, etc. E depois aqui há uma sala polivalente que era pedida, que é um espelho simétrico da sala de exposição permanente, da nave principal. E depois 2 pequenas construções, uma é uma cafetaria, uma espécie de quiosque quase, debaixo do coberto, e a bilheteira de um terminal rodoviário, porque este alpendre que abre sobre um parque urbano que faz parte do tratamento de espaço público que estamos a fazer. No fundo, isto é uma área de apoio ao museu, mas é também uma paragem de autocarro, na boa verdade, é isso. Portanto, tem uma bilheteira, uma cafetaria e há uma sala polivalente que pode ser vista por quem está à espera do autocarro e depois, a partir daqui, poder entrar também no museu. Portanto, há uma circulação que se pode fazer livremente por trás, a coberto, e depois há núcleos fechados debaixo deste coberto. Isto é uma imagem da maquete. Aqui percebe-se a portaria, que está no topo de um passeio muito largo, que era um terreiro que agora está pavimentado, e depois este percurso coberto que vai contornando e deixando no centro estes edifícios principais do conjunto. Aqui percebe-se esta abertura do alpendre,
onde o autocarro para. Isto é uma das paragens, depois há outra do outro lado da cidade que eu depois mostro. Isto é uma das paragens deste circuito. E, portanto, nós, de alguma forma, tínhamos que resolver estas coisas desconexas numa estrutura que queríamos que fosse única e de sentido unitário, que era um museu, fazer a arqueologia do edifício, reunir o espólio arqueológico que está disperso em muitos sítios, resolver todas as funções do museu e ainda resolver uma paragem de autocarro, a bilheteira, a cafetaria, por aí fora. E, portanto, esta foi a maneira que encontramos, uma espécie de recinto à volta. E este recinto é um coberto. Não é? Isto é um coberto de uma estação arqueológica na Torre de Palma. Isto é uma estrutura provisória desenhada pelos arquitetos Vítor Mestre e Sofia Aleixo. E, à semelhança destes cobertos muito simples que protegem ruínas arqueológicas e que nós encontramos um pouco por todo lado, o que nós fizemos é um pouco isso, de duas maneiras. Por um lado, há aquele coberto maior que tem debaixo os edifícios de apoio ao museu, e por outro lado, nestas naves principais do museu, isto é uma imagem relativamente recente, a parede em pedra já está à vista e vai ficar assim, e a cobertura, que aqui parece uma cobertura exterior, mas na realidade é assim que a cobertura vai ser. Portanto, é uma cobertura translúcida. A iluminação das salas é esta iluminação natural, que tem um sistema de sombreamento em madeira e, portanto, cria um efeito muito parecido com este, não para uma ruína que não existe, mas para o espólio, para as peças arqueológicas que lá vão ser expostas. E o resto do projeto é extremamente simples, até porque o orçamento de tudo isto é bastante económico. O resto é uma estrutura em betão que protege a parede da muralha, como já vão ver depois a seguir, e que tenta sempre não tocar, ou tocar o menos possível, ou tocar delicadamente nestas pré-existências mais delicadas em pedra. Portanto, isto é um pormenor do alpendre que existe cá atrás, que só toca ali numa viga que apoia aqui numa parede, que encosta à parede existente e depois descola lá em cima do edifício primitivo. Isto é uma simulação, nem é uma imagem real deste alpendre, e ali os pontos em que ele toca nos edifícios principais. Isto é um desenho da estrutura deste novo edifício que define o grande coberto e que tem esta parede inclinada, razoavelmente estranha, que se apoia ainda no aterro e depois sustenta esta cobertura que não toca na parede da muralha e que no fundo a protege desta forma. E é isto o efeito que no final existe, é um recinto, e portanto é um muro branco, está no ar, tem a muralha por baixo, que entretanto foram retirados os rebocos e portanto a muralha ficou novamente com a pedra do antigo baluarte à vista. Isto são imagens também relativamente recentes. Ainda não está montado o sistema de sombreamento em madeira que vai existir por fora, portanto a ideia nas coberturas, as coberturas deste edifício já eram em madeira e portanto o que nós fizemos foi retirar a telha que existia, que estava degradada, e colocar um painel translúcido entre as madeiras inferiores e as madeiras superiores, e no fundo a ideia é que temos um pouco a sensação que aquilo foi destelhado e que ficou assim. Curiosamente já estão feitos os arranjos exteriores, é uma coisa bastante inédita em Portugal, normalmente os arranjos exteriores não se fazem, já não há dinheiro. Aqui os arranjos exteriores já estão feitos, os arruamentos já estão prontos, as árvores estão plantadas e a obra ainda não está acabada. Aliás, ainda só está em construção o edifício, a zona central, portanto a recuperação dos 3 edifícios primitivos e o edifício de apoio lá atrás, e depois há uma segunda fase que terá a construção desta sala polivalente e do terminal rodoviário que é ao lado, e depois a portaria do outro lado e aquele do outro lado.
Isto é uma imagem ao contrário, é uma imagem que eu gosto muito porque o edifício dilui-se completamente neste casario. É difícil encontrá-lo aqui, mas pode-se ver as coberturas aqui das naves do edifício central, os dois edifícios simétricos aqui e ali, e depois esta parede que aqui ainda não estava pintada e a cobertura, tem uma série de volumes técnicos que fazem uma espécie de reflexo, de cópia, não é? Daquilo que acontece com estes volumes do castelo lá mais em cima, etc. E, portanto, lá perto o edifício tem uma certa presença, principalmente quando está pendurado por cima da muralha. Eu gosto muito da maneira como ele depois se dilui de forma mais ou menos anónima dentro do casarinho de Moura. Isto é um, vou passar rapidamente para o outro. Isto continua a ser em Moura e continua a fazer parte deste projeto que tem muitas coisas. É um edifício que se chama Ponto de Abrigo de Moura. Na verdade, isto é o ponto de abrigo dos autocarros do sistema urbano de Moura. É um terminal rodoviário. Muito pequeno e, portanto, isto é qualquer coisa a meio entre uma paragem de autocarro e um terminal de autocarros, digamos assim. É uma coisa para guardar 4 autocarros. E que faz parte, embora não tenha nada a ver com o museu, faz parte deste conjunto de projetos que estivemos a ver, é aquele ali. Só está em obra o espaço público, está feito, e a zona central do museu, e este edifício, que é o que vos vou mostrar agora, completamente do outro lado da cidade. E enquanto este tem uma relação muito próxima com o baluarte, e embora esteja já na cota baixa e não na cota alta do centro histórico, mas há uma relação de proximidade, até porque o edifício está virado para o centro histórico, embora nesta cota. Este outro, que não vou sequer mostrar hoje, que é uma coisa que está em curso ainda, está completamente inserido dentro do tecido urbano. Este está exatamente na fronteira do lado de fora, e este é uma coisa já a meio caminho entre um centro urbano mais ou menos estabilizado e uma área de expansão, um parque industrial, etc. É um edifício que está agora em processo de concurso para a adjudicação da obra. Ele situa-se alguns aqui, neste terreno plano. Esta imagem está muito má, mas era só para se perceber aquilo que é o circuito dos transportes em Moura, o museu que fica aqui e este edifício que fica ali, naquele canto. O terreno não tem característica nenhuma que possa ser mencionada, é um terreno perfeitamente banal e anónimo. E, portanto, como era um terreno banal e anónimo, o projeto começou por tentar encontrar referências que fossem úteis, que fossem uma desculpa, se quiserem, para termos uma maneira de começar a projetar. E uma das coisas que começámos logo por investigar são estas estruturas de paragens de comboios, pequenos apiadeiros de comboios, estações, paragens de autocarro. Há uma diversidade enorme. Reunimos, colecionámos uma quantidade imensa de fotografias de paragens de autocarro. Agora estamos a fazer uns projetos no nordeste da Europa, na sequência de um concurso que ganhamos. Agora temos estado a fazer mais alguns projetos lá. E temos uma quantidade imensa de fotografias de paragens de autocarro do tempo, da época do construtivismo russo, que são coisas absolutamente espantosas. Mas é claro que nos interessava mais estas estruturas muito simples, que são cobertos, com uma cobertura inclinada, em que o comboio para ligeiramente a coberto e as pessoas entram ligeiramente abrigadas, e é pouco mais do que isto. E muitas vezes são estruturas que não chegam sequer a ser espaços interiores. Há sempre imagens lindíssimas que temos das estações de comboio. Por exemplo, há uma estação que vocês provavelmente conhecem, que é talvez a estação mais bonita que existe em Portugal, que é a estação de São Bento, no Porto, que é um espaço exterior, em boa verdade, não é? Eu sempre vou ao Porto, gosto imenso de lá ir, porque há pombos
que andam dentro do edifício, mas é um edifício muitíssimo bem desenhado, em azulejo, em cantaria, mas depois tem pombos que andam lá dentro, etc. Esta ideia de um edifício que é coberto, mas que é exterior, é uma coisa que está muito presente nesta ideia das estações de autocarros, ou de paragens, etc. Há esta ideia do impluvium. Isto é um protótipo da casa toscana. Há estas estruturas mais tribais, até muito simples. Os pequenos cobertos que definem recintos. Há referências mais contemporâneas, como o pavilhão de Second Time Gallery de Peter Zumthor, que é um pouco esta ideia contemporânea do implúvio. Mas, fundamentalmente, era isso que nós tínhamos que resolver. Portanto, basicamente, o programa era um recinto para guardar os autocarros à noite e um outro pequeno recinto, ou um pequeno espaço coberto, para ter uma pequeníssima sala de espera para os passageiros que vão apanhar o autocarro ou que saem do autocarro. Só isto. E isto serve para guardar 4 autocarros. E, portanto, nós quisemos desenhar uma coisa o mais simples possível. O lote é um lote retangular, está num canto, aqui não se percebe muito bem. E, portanto, o que nós fizemos foi desenhar um pátio onde os autocarros entram e meio pátio, digamos assim, e por ser meio está aberto à cidade, não é um recinto completamente fechado, e portanto é por aqui que as pessoas entram, é aqui que as pessoas esperam, e depois passam para aqui e apanham o autocarro que ficam guardados à noite, que é isso que era pretendido. Portanto, o projeto é isto, é um pátio e meio, uma parte fechada, isto é uma imagem da maquete, isto é o pátio onde se recolhem os autocarros, há aqui um botão, isto está num gavete, e portanto os autocarros entram por aqui, estacionam aqui e saem por aqui, e isto funciona como uma espécie de rotunda. E aqui há meio pátio, se quisermos dizer assim, que está portanto aberto para esta rua, para este cruzamento, e as pessoas entram, uma espécie de espaço ajardinado, podem entrar por aqui também, neste passeio, e esperar aqui uma pequenina sala de espera, ou neste coberto. E tudo isto é aberto. Não há, com exceção da sala de espera, que tem 30 metros quadrados, tudo o resto é exterior. É coberto, mas é exterior. Aqui percebe-se há uma plataforma, porque há um pequeno desnível no arruamento, e portanto os passageiros, as pessoas estão numa cota que é circulam numa cota que é cerca de 1,5 metro mais alta do que a cota em que circulam os autocarros. E isso era também uma coisa que nos interessava, porque há uma grande desproporção de escalas, não é? Entre a escala de um autocarro que tem 4,5 metros de altura e uma pessoa que tem 1,70 m que está ao lado. E portanto esta diferença de cota também ajudava a resolver essa equiparação entre as escalas das pessoas e dos autocarros. A construção disto é muito simples, é uma estrutura metálica que usa sempre o mesmo perfil, é um perfil de secção H, com 14 cm, sempre o mesmo. E, portanto, tudo isto é muito pré-fabricado. Nós temos uma coisa no ateliê que eu gosto muito, e estou sempre a repetir, que é, eu tenho, ao contrário de muitos arquitetos, que normalmente têm um outro sócio que é arquiteto, colega de curso, etc., eu tenho um sócio que é engenheiro de estruturas, que é o engenheiro Paulo Cardoso, que é meu amigo de infância. E portanto nós trabalhamos juntos desde que montámos o ateliê, e é ele que desenha as estruturas de todos os projetos que nós fazemos. E, portanto, é óbvio que este tema das estruturas é um tema que nos interessa sempre nos projetos por causa disso também. Para aqui, porque o edifício tinha que ser muito económico, ele propôs uma estrutura que fosse muito pré-fabricada. Portanto, basicamente isto é uma estrutura metálica de perfis de 14, depois tem uma subestrutura com os barrotes de madeira, um pouco como já existia também no edifício do museu e como é muito comum em armazéns agrícolas e estruturas agrícolas no Alentejo. E depois tem um revestimento com um isolamento térmico, não é? E com uma chapa metálica na cobertura. E portanto é só isto, ou seja, para fora o edifício é um edifício acabado, branco, que num certo sentido tenta
dar uma certa continuidade ao tecido urbano da cidade, que ainda se estende até ali e que naquele sítio precisa de ser consolidado. E, portanto, apesar de ser uma zona já semi-industrial, nós não queríamos construir um pavilhão industrial, ou por outra. Nós queríamos construir um pavilhão industrial, tão standardizado quanto um pavilhão industrial, mas que tivesse se quiser, uma solidez urbana que no Alentejo é muito dada pela parede branca. E, portanto, para fora o edifício é branco, para dentro o edifício revela toda a estrutura de madeira e metálica que o constrói. Portanto, digamos que é uma parede que só está acabada de um lado, se quiserem entender. Para dentro ele é um pavilhão industrial, para fora é qualquer coisa que se liga com o tecido urbano envolvido. Estes estudantes estão a rir, estou a passar isto, mas basicamente as coberturas inclinam para dentro e, portanto, o próprio recinto permite recolher água. Estamos em Moura, convém não esquecer, e, portanto, em Moura chove aproximadamente, em média, uma semana, o equivalente a uma semana por ano. E, portanto, todas as tentativas de recolher água são sempre positivas. Já fizemos isso também no edifício do museu. E aqui voltamos a fazê-lo. Há uma cisterna por baixo do pátio e a ideia era que com essa água se lavassem os autocarros, etc., e não fosse preciso mais do que isso. Aqui mostra-se o circuito das pessoas que andam sempre no passeio e nesta cota alta. Depois há uma rampa que as leva lá abaixo para entrar nos autocarros. E os autocarros que entram aqui na cota baixa e depois sobem aquela pequena rampa para sair. Portanto, isto é muito simples. Isto era só o sistema de recolha das águas da cobertura. Como as coberturas inclinam para dentro, é muito fácil recolher esta água e canalizá-la para uma cisterna. E depois acabámos por desenhar esta cisterna aqui no canto, e ela é visível, portanto há uma espécie de tanque, que era uma coisa que também acontecia sempre na entrada e na saída das cidades no Alentejo, haver uns bebedouros, uns chafarizes, onde o gado bebia água antes de fazer a viagem para outra cidade. Portanto, há esta referência. Claro que os autocarros já não precisam de tanta água como os cavalos, mas havia esta referência, se quiser, um bocadinho sentimental, e portanto deixámos os chafariz ali naquele canto. Isto é uma obra que se chama A Vila, The Village. No fundo é a reconstituição, é de um artista contemporâneo belga, o Gert Commons, que recriou no campo, na Bélgica, uma série de edifícios à escala que representavam as principais construções da aldeia onde ele tinha vivido. E depois percebe-se, visitando, que são uma espécie de maquetes à escala real, mas que são construídas como se fosse um cenário. E isto era um bocadinho aquilo que nós estávamos, de facto, a querer fazer também no edifício. Para um lado, o edifício tem este caráter mais formal, pintado e acabado branco, que se liga com o resto das construções da cidade de Moura, e para dentro ele é uma estrutura, revela a estrutura como se constrói, por isso simplesmente. Isto são imagens que serviram para explicar à Câmara o que é que nós estávamos a propor. Isto basicamente é um terreiro, é empedrado, mas depois tem uma areia espalhada por cima do empedrado, portanto ali está o terreiro, os autocarros entram ali, e as pessoas circulam cá por cima e depois descem para o cais para embarcar. Portanto, para dentro, isto é esta estrutura de perfis sempre iguais, que são parafusados lado a lado, e depois tem a estrutura de madeira, a subestrutura de madeira e o acabamento térmico por fora com a chapa por cima. Isto é o semipátio da entrada dos passageiros, com uma pequena zona ajardinada no meio. Isto é a imagem da sala de espera, que é uma pequeníssima sala envidraçada, debaixo do coberto,
só para criar o mínimo de condições de conforto para as pessoas que esperam o autocarro. Aqui percebe-se que isto é o portão de saída dos autocarros e, portanto, para fora percebe-se que isto é uma parede branca, absolutamente banal, que se liga com o muro que existe aqui no recinto da zona desportiva da cidade, e depois, quando se espreita para dentro, então descobre-se esta estrutura de perfis metálicos e madeira. Não sei se estamos com tempo. Então, eu vou mostrar o último projeto, só para continuar nesta coisa mais ou menos do património. Quer dizer, nenhum destes projetos, como vocês podem perceber, intervém num sítio com um valor patrimonial tão marcado como os sítios em que vocês estão a intervir. Aqui estamos a falar de património industrial do século XX. Estes projetos, o projeto do Museu de Moura, é claro que tem o reaproveitamento do antigo baluarte setecentista, mas já nem é o baluarte em si. O baluarte foi desmontado e as pedras usadas para a construção dos muros da plataforma do Matador. Portanto, estamos a falar de uma estrutura do início do século XX. Esta outra estrutura industrial é contemporânea. Esta é de 1908, a primeira data que se conhece. O Museu de Moura é de 1910. E é em Évora, portanto, a cerca de 80 km de Moura. E foi, de certa forma, uma coincidência que nós tínhamos feito este concurso com a Inês Lobo, fizemos em conjunto. E fizemos em conjunto, porque nós já tínhamos trabalhado juntos, demos aulas juntos, eu fui assistente da Inês na Universidade de Lusíada, e a Inês já tinha feito há uns anos um concurso que foi para umas residências de estudantes neste complexo da Fábrica dos Leões, que não ganhou, mas a proposta ganhadora também não se construiu. E depois a Universidade de Évora lançou, uma série de anos mais tarde, em 2007, um novo concurso para recuperar só uma parte desta fábrica para a Escola de Arquitetura e Artes Visuais da Universidade de Évora. E eu tinha-me inscrito também no concurso. Eu nasci em Évora e vivi muitos anos aqui, portanto queria muito fazer este concurso, conheço muito bem a fábrica. E então decidimos fazer em conjunto. E correu muito bem, nós fizemos o concurso em 2007, ganhámos o concurso, e depois nós fizemos, já sozinhos, sem a Inês, o outro concurso no Museu de Moura, 2 anos depois, em 2009. Era muito mais simples, era uma estrutura mais pequena, mas curiosamente era uma estrutura do mesmo género. A resposta depois é um bocadinho diferente, como vão ver. Isto era o estado em que estava a antiga fábrica quando nós lá fomos a primeira vez, em 2007. Havia, ao fundo vê-se o centro histórico de Évora, portanto, isto é a cerca de 3 km do centro histórico de Évora. Há um grande pátio, tal como em Moura, estas estruturas são sempre caracterizadas por vários edifícios monofuncionais desligados entre si, portanto não há ligações interiores, na maior parte das vezes, e depois tudo se articula através de um terreiro ou de uns pátios, como no caso de Moura, vários pátios, aqui num grande terreiro central, empedrado. Havia edifícios completamente em ruínas, por exemplo, aqui pode-se ver um edifício que não tinha sequer cobertura já, porque quando a fábrica foi desmantelada, retiraram todas as maquinarias, todas as peças metálicas que estavam no interior, todas as máquinas foram retiradas e foram vendidas para sucata, e para as retirarem, em alguns casos, foi preciso desmontar as coberturas e, portanto, os edifícios ficaram assim expostos à intempérie. Uma coisa que é muito interessante aqui é perceber que todos os edifícios se constroem em alvenaria ou de pedra ou alvenaria já de tijolo. Por exemplo, este edifício que está aqui em frente é um edifício já dos anos 60, portanto já tem uma estrutura de betão, os primórdios da utilização do betão armado em Portugal, dos anos 60, e de alvenarias. E os edifícios principais de onde a fotografia é tirada são edifícios de paredes de alvenaria de pedra irregular e argamassa, com uma secção bastante maior.
E depois há uma série de estruturas metálicas de apoio, como telheiros, estruturas de apoio de maquinarias ou de silos, que se justapõem aos edifícios principais da alvenaria. Isto são imagens de um arquivo, do arquivo fotográfico de Évora. Nós já não encontramos estas peças na fábrica. Isto era um descarregador de cereais. Os cereais eram colocados na parte de cima do edifício. Havia uma série de silos verticais. E depois o processamento das massas era feito de cima para baixo, portanto, por gravidade. Os cereais iam descendo dos pisos superiores para os pisos inferiores e no piso de baixo havia um cais com uma linha férrea, uma linha de comboio própria, só para a fábrica. Isto era o descarregador dos cereais, portanto eles vinham por aqui a descerem o escorreio. Isto era o aspecto das salas do edifício principal, com todas as tubagens e máquinas do processamento dos cereais e da sua transformação em massas. São imagens que nós só conhecemos de arquivo, já não conhecemos a fábrica já não estava assim quando nós começámos a entrevista, estava vazia. Mas estas imagens são fascinantes, não é? São espaços construídos em paredes de alvenaria, estruturas metálicas com pilares de ferro fundido, vigas metálicas e sobrados de madeira, e depois com estas maquinarias todas no interior. Aqui percebe-se que isto era a estrutura original da fábrica, aqui uma entrada, um conjunto, isto é uma área ainda relativamente grande, são cerca de 2,5 hectares de área total. Este é o edifício primitivo, com os silos primitivos. Isto é um edifício de 4 pisos. E depois estes edifícios percebe-se que são construções mais recentes, estas dos anos 40, 50, uma portaria dos anos 70, umas oficinas, uma construção que veio tapar a fachada daquele edifício original, aqui um conjunto de silos já do final dos anos 70, e aqui até uma coisa estranha, porque é um edifício dos anos 60, são os silos construídos dentro do edifício de 1910 original da fábrica e depois atravessam a cultura. Portanto, há sempre uma grande violência nestes patrimónios industriais, porque no fundo o que interessa é que as funções da fábrica se desempenhem o melhor possível e não há, portanto, os edifícios são puramente funcionais, não há propriamente um respeito pela arquitetura dos edifícios. Este conjunto foi construído ao longo de todo o século XX, entre 1910 e 1982, foi quando a fábrica parou. O nosso projeto é bastante simples. Isto tudo tinha 2 constrangimentos muito grandes, são sempre os mesmos em Portugal, que é um prazo perfeitamente disparatado para que tudo estivesse pronto. Para terem uma ideia, nós fizemos 2 fases de projeto, um total de cerca de 10 mil metros quadrados de área interior, em 2 fases de projeto, com 2 concursos de construção, que levam um certo tempo, e tudo isto foi feito em 2 anos e pouco. Portanto, entre 2007 e 2009, grosso modo, os projetos e as obras foram feitas. E a escola mudou-se para ali em 2009. Certo? Portanto, percebem a violência deste prazo. A outra violência que nos foi imposta era um custo. No concurso, nos termos de referência do concurso, dizia-se que toda a intervenção tinha que ser feita com um custo médio de 500 euros por metro quadrado. E os nossos engenheiros diziam que por 500 euros por metro quadrado não se podia fazer este edifício. Eu e a Inês lembrávamos de ter trabalhado com o João Luís Carrilho da Graça, no princípio dos anos 90, numa escola, que é a Escola Superior de Comunicação Social de Lisboa, que está construída, e que naquela altura se construiu precisamente por 100 contos por metro quadrado, portanto 500 euros por metro quadrado, em 1993. Mas é óbvio que em 2008 nem os custos de construção são os mesmos, nem principalmente a quantidade de regulamentos a que uma escola hoje em dia tem que obedecer.
regulamentos de acústica, regulamentos de térmica, etc. Segurança anti-incêndio, por aí fora. E, portanto, havia uns engenheiros da nossa equipa que diziam que nós não deveríamos fazer um projeto, deveríamos escrever um manifesto. Mas nós fizemos o projeto, ganhámos o concurso e depois tivemos que o fazer. E o que nós fizemos foi decidir quais eram os edifícios que não tinham grande qualidade arquitetónica e propusemos retirá-los. Fundamentalmente, retirámos um edifício que existia aqui que tapava esta fachada. Esta orientação é sul, em direção à cidade, portanto era bastante importante conseguir receber luz deste lado, e demolimos os edifícios que existiam deste lado, que eram os edifícios dos anos 40 e 50, estes edifícios, porque eram já numa estrutura, um misto de estrutura de alvenaria, de tijolo maciço e betão, que não era muito possível recuperar para estes novos usos. E, portanto, demolimos este edifício, ainda demolimos aquela oficina e este. E no lugar destes construímos um grande edifício que tem a mesma implantação dos outros dois, que é onde funciona o curso de artes visuais, pintura e escultura. É uma grande nave com 2 átrios nos topos e um núcleo de acesso a meio, e uma série de oficinas que eram pedidas para trabalhar diversos materiais, oficina de serigrafia, madeiras, por aí fora. Depois viemos ainda a construir uma outra oficina daquele lado, que é a oficina de pedra, de escultura em pedra, por causa do ruído que foi posicionado ali. Aqui há uma cafetaria, que é no fundo o ponto de encontro de todo o conjunto da escola, e fundamentalmente no concurso o que nós propunhamos era um grande alpendre coberto que, em conjunto com esta cafetaria e com uma passagem que existe ali, permitia ligar a coberto todos os edifícios do conjunto que antes não tinham ligação. E, portanto, é uma operação muitíssimo semelhante àquela que depois fizemos em Moura também, embora formalmente elas são bastante diferentes como no. E no edifício, esqueci de dizer, mas é óbvio, neste edifício principal, não fomos nós que propusemos, já era pedido que se instalasse o curso de arquitetura, e é aqui que nós funcionamos. Neste edifício, este edifício fundamentalmente tinha estas grandes salas, com cerca de 350 metros quadrados, que eram as salas que vocês viram que estavam completamente ocupadas com máquinas, eram estas, e depois havia 2 salas mais pequenas em cada piso, que nós propusemos dedicar às aulas teóricas, e isto são os ateliês de arquitetura. Foi muito interessante este processo, porque não havia propriamente... O curso de arquitetura é muito recente, é o curso mais recente de arquitetura em Portugal. Penso que mesmo nas escolas privadas não há nenhum curso mais recente, mas claramente nas escolas públicas este é o curso mais recente que existe. E, portanto, nem sequer havia bem um programa para o edifício. E quando nós ganhamos o concurso, o interessante deste projeto foi que nós estivemos a discutir com os professores que estavam na altura qual é que era o programa e como é que a escola deveria funcionar. E foi muito interessante porque, para além de desenhar o edifício, pudemos propor uma maneira de funcionar para esta escola. Eu já explico mais à frente qual foi. Isto é uma imagem da altura das demolições. Há sempre esta fase foi muitíssimo criticada, como devem imaginar, porque havia uma fábrica construída, património industrial, e nós decidimos demolir uma quantidade de edifícios. Portanto, escreveram-se já coisas por causa desta nossa atitude, mas a verdade é que nós nunca achámos que isto fosse mais violento do que todas as violências naturais que a fábrica ela própria tinha ido sofrendo ao longo do século XX. Não é? Sempre que era preciso mais um edifício, fazia-se um edifício novo. E, portanto, nós o que assumimos foi que isto era mais uma dessas operações, era preciso agora mais uns edifícios novos para outras funções, retirarmos uns e construirmos outros. Com essa honestidade, pelo menos. Isto era a imagem inicial destes edifícios mais recentes, o edifício principal ao fundo, obstruído por este edifício que tinha sido, entretanto, construído, e depois aqui estes mais recentes, aquele que estava a céu aberto e o silo que trespassa o edifício antigo, etc. Isto era um pátio empedrado e era aqui que tudo se passava. As
pessoas circulavam, as máquinas circulavam, os carros estacionavam. Isto é a imagem atual, e digo atual porque a intervenção ainda não está toda feita, quer dizer, está feito aquilo que resultava do concurso, que era este novo edifício para as artes visuais, a reabilitação daquele edifício para a Escola de Arquitetura, a cafetaria, o alpendre, a ligação, ali uma passagem para aquele edifício onde funcionam os espaços comuns, biblioteca, mediateca, secretarias, não sei o quê. E este edifício aqui, estes dois edifícios, aliás, ainda não foram intervencionados, estão instalados os cursos de artes cênicas e pediram-nos mais tarde uma proposta para reabilitar também este edifício, mas que ainda não avançou. O que nós propusemos fazer, perante os condicionamentos que tínhamos de tempo, prazo e de custo, foi construir estruturas industriais muitíssimo simples, como se estivéssemos a construir um celeiro agrícola, uma estrutura industrial banal, muito pré-fabricada, que pudesse muito rapidamente ser montada e cumprir com o mínimo de qualidade os passos de uma escola. Depois houve a reabilitação dos edifícios antigos, que é pura e simplesmente um projeto de reabilitação sem propriamente pôr em causa as estruturas que lá estão. E depois decidimos que este espaço central, em que agora se circula à volta, pelo alpendre e pela cafetaria, este espaço central já não precisaria de ser um pátio empedrado de trabalho, isto agora é uma escola, e portanto, um pouco como ideia dos campos anglo-saxónicos, se quiser, são edifícios implantados no relevado, há essa imagem um pouco idílica dos campos universitários, portanto nós transpusemos um pouco, de uma forma um pouco inesperada dentro deste conjunto industrial. Mas a verdade é que depois funciona muito bem, as festas da escola são sempre feitas no relevado. Isto é um ponto de ligação de entrada no átrio do edifício das artes visuais, o alpendre, a cafetaria, que tem a estar de relote estacionada no meio do campo, no meio do pátio. E a ideia era que tudo aquilo que nós fazíamos era, pelo menos, era naturalmente criticável, mas era também facilmente identificável. E, portanto, era muito fácil reverter, digamos, se quisesse, qualquer dia, retirar-se disto daqui, retirar o alpendre e voltar a ter, digamos, a estrutura original deste tipo de projeto. Isto é o grande alpendre por onde se entra. Aqui pode-se aceder aos ateliês de pintura e de escultura. Os alunos das artes visuais, no verão e na primavera, vêm cá para fora e utilizam este alpendre, que tem cerca de 8 metros de largura, como continuação do espaço das salas. Isto é um dos aspectos do átrio, um átrio exterior, do topo contrário, uma das oficinas adjacentes, que são semi-encaixadas no terreno. Isto é um dos ateliês, agora estamos no edifício principal, no último piso. Isto é o ateliê do 4º ano. E quando eu dizia que para nós foi interessante participar neste projeto, não só pelo projeto e pela arquitetura, mas muito pela discussão do que é uma escola de arquitetura, porque foi possível propor um modelo que eu nunca tinha experimentado enquanto professor. Eu comecei a dar aulas quando acabei, depois de acabar o curso, na Universidade de Lusíada, e na Universidade de Lusíada fui colega de Paulo Durão, fomos colegas de aulas, e com ele vos pode explicar, as condições na Universidade de Lusíada são muito diferentes destas. Fui professor, mas depois fomos colegas também. Aqui nós propusemos, na Universidade de Lusíada, por exemplo, nós tínhamos umas salas pequenas de projeto, com umas mesas muito pequenas, e a seguir havia aulas de outras disciplinas, economias, portanto, os alunos tinham que, todos os dias, levar as suas maquetes, trazer as suas maquetes, e, portanto, não faziam maquetes grandes porque não podiam deixá-las lá, e, portanto, de repente, o próprio espaço condicionava muito a maneira de projetar.
Aqui nós propusemos uma coisa diferente, que era estes ateliês onde nós ensinamos projetos, são ateliês dos alunos. Estão abertos 24 horas por dia, os alunos podem estar sempre ali a trabalhar, cada aluno tem uma mesa, são mesas relativamente grandes, com 2 metros e pouco, e tem uma plotter, tem acesso às instalações mais ou menos todas, e portanto eles estão a trabalhar ali. E nós é que vamos lá dar aulas durante X horas por semana. É um modelo um pouco diferente. Cada ano de projeto, cada turma de projeto, só há 2 turmas por ano, funcionam as 2 em conjunto e cada ano tem um ateliê. Fundamentalmente é isso. Isto era para ser uma sala de exposições e atualmente é o ateliê de 5º ano, funciona já separado junto da biblioteca e da secretaria, etc. E explicando agora um pouco do projeto, aqui o que se percebe, aqui percebe-se a estrutura original da fábrica. Paredes de alvenaria, pilares centrais, uma dupla fiada, que aqui já não existe porque foi construído aqui um silo em betão nos anos 60, mas isto era sempre uma dupla colunata de pilares de ferro fundido, com vigas metálicas que suportam uns sobrados de madeira. Sobre estes sobrados de madeira, que tinham soalhos muito perfurados pelas tubagens das antigas máquinas, nós usámos estes sobrados como uma cofragem colaborante em madeira e betonámos uma laje que tem 8 cm de espessura e que está ligada, a sua armadura está ligada às vigas de madeira e, portanto, é uma laje de cofragem colaborante, só que é uma laje de cofragem colaborante de betão e madeira. E isto cumpre os requisitos de estabilidade e também de inércia, de tempo de reação ao fogo, etc. E no edifício novo fizemos uma coisa exatamente igual, mas, digamos, contemporânea. Há uma dupla, a secção do edifício é exatamente igual, 12 metros de largura. Há uma dupla colunata de pilares, neste caso são pilares de aço, com vigas, que depois sustentam umas lajes mistas de cofragem metálica perdida e betão. Portanto, umas lajes de cofragem colaborante de aço e betão. Portanto, digamos que exatamente o mesmo sistema do edifício antigo, mas de uma forma contemporânea. E depois o projeto não tem muito mais do que isto, não é? Todas as infraestruturas estão à vista, porque obviamente não havia sequer dinheiro para as ocultar, nem nós queríamos, neste edifício industrial, ocultá-las. Havia a referência das máquinas que aqui estavam dentro, que servia um pouco de pretexto para também fazer com que toda a gente aceitasse estas instalações perfeitamente à vista na escola. E depois foi preciso ainda desenhar todo o mobiliário da escola e nós usámos, de uma forma muito simples, um contraplacado industrial que faz tudo. As mesas, as estantes, os cacifes, por aí fora. Temos a imagem da biblioteca. Aqui é a sala de leitura da biblioteca, que é uma construção metálica como as outras que viram no exterior, mas construída dentro do edifício primitivo, porque era a parte do edifício que no início viram que estava descoberta, e portanto construímos um edifício novo dentro do edifício antigo, à imagem dos outros edifícios metálicos lá fora. Isto é a sala de leitura da biblioteca, e, que é esta, com uma torneira em cima, e é a última imagem. Muito obrigado. Era ótimo que houvesse perguntas, não é? Porque é sempre... É claro que nós gostamos de mostrar o trabalho, há uma certa vaidade que os arquitetos têm de mostrar o seu trabalho, mas a verdade é que isto também são os momentos em que nós podemos sujeitar o nosso trabalho à crítica de outras pessoas que, como nós, estão a trabalhar nesta disciplina. E, portanto, quando há perguntas certeiras, que nos deixam muitas vezes sem resposta, nós depois não conseguimos responder, mas aprendemos muito com aquilo que ouvimos. Não sendo
Boa tarde, professores. Não sendo o sítio, ou os lugares, ou os edifícios, ou o património, digamos, histórico, como é que se faz esta avaliação? O que é que se mantém, ou o que é que se considera um edifício que se pode manter, um edifício que pode ser sustentável? Nós não gostamos muito dessa palavra de sustentabilidade. Um edifício que se consegue manter numa cidade e numa malha urbana é um edifício sustentável. Como é que se faz esta avaliação, não é? Do que é que se aproveita, do que é que não se aproveita, do que é que se pode considerar histórico e do que é que já não é histórico? Estão a fazer entender? Podemos avaliar os edifícios como sendo claramente património histórico e depois que características é que eles têm que ter ou que essência é que ele tem que ter para poder ser prolongado e se manter na arquitetura contemporânea. E o professor faz nestes projetos, tem muito esse exemplo, não é? Porque reaproveita antigas fábricas, antigos espaços, vai buscar referências a simples paragens de autocarros. Como é que se faz esta avaliação? Ou como é que o professor, em particular, faz esta avaliação? Como é que se poderia fazer? Esta discussão sobre o que é património, o que não é património, Exato. E como é que se intervém sobre o património, eu acho que é muito o tema deste trabalho que vocês vão fazer durante esta semana. Sim. E é, provavelmente, das discussões e dos assuntos que eu mais gosto em arquitetura, que mais me interessa. Eu acho que quando somos confrontados com ter que tomar uma decisão sobre demolir ou não demolir, o que é que fica e o que é que se vai desmontar, a primeira reação é de pânico. Mas depois, em boa verdade, basta analisar, se quisermos, só a história da arquitetura do século XX, para não ir mais longe, para perceber que a cada 20 ou 30 anos a concepção que se tem daquilo que é património e o tipo de abordagem que se tem sobre o património muda, às vezes, radicalmente. Nos anos 40, em Portugal, havia uma coisa que foi extinta há pouco tempo, que era a Direção-Geral do Edifício de Monumentos Nacionais, instituída pelo Estado Novo, que tinha como missão decidir o que era património e decidir como é que se intervinha sobre o património. E na altura, e há imensos exemplos de coisas para as quais nós olhamos hoje em dia, que foram totalmente reconstruídas nessa altura. Por exemplo, posso dar um exemplo, as muralhas, o segundo cerco de muralha, portanto as muralhas fernandinas da cidade de Évora, são uma invenção dos anos 40. Havia talvez um terço em pé e o resto estava demolido. Não havia muita documentação sobre como é que era o perfil das muralhas, se tinham ameias ou não, ameias e marlões em toda a periferia ou não, e portanto houve um entendimento feito por um conjunto de pessoas nos anos 40 que decidiram que as muralhas, provavelmente, decidiram eles, provavelmente as muralhas teriam sido assim, e reconstruíram-se assim. E aquilo é o património que nós temos. Outro exemplo em que um edifício em que trabalhei também no ateliê do arquiteto Rio Graça, que é o Convento de Jesus em Setúbal. É um convento que tem uma coisa muito particular no seio da história da arquitetura portuguesa, porque há uma igreja nesse convento, de um arquiteto que é o Diogo de Boitaca, que construiu os Jerónimos, e essa igreja pensa-se que é o primeiro modelo de igreja-salão, portanto, de igreja com nave única, que foi feita em Portugal e que serviu um pouco de ensaio para o Jerónimo. É um convento, portanto, que do ponto de vista histórico tem uma grande importância na história da arquitetura. Quando nós estávamos a trabalhar nesse projeto, havia muitas dúvidas sobre como é que era o aspecto, o que é que
do convento que nós encontramos era original, o que é que era inventado. Havia fontes muito dispersas. E depois, por exemplo, uma coisa completamente surpreendente que, a dada altura, percebemos é que a fachada do convento, a fachada da igreja, portanto, a igreja, no fundo, é que define aquilo que é a fachada principal do convento, é uma fachada totalmente inventada. Totalmente inventada entre os anos 40 e os anos 50. Havia uma série de elementos. A fachada era muito espartana, portanto, uma fachada em alvenaria retocada, com alguma cantaria, um beirado muito simples, era uma arquitetura muito simples, e nos anos 40 inventaram uns elementos decorativos, um pouco como mais tarde se veio a fazer, como se fez, como por exemplo os Jerónimos têm, elementos decorativos, não é ali? Inventaram-se esses elementos e construíram-se, quando se fez a reconstrução do convento, introduziram-se esses elementos. Não tem nenhum tipo de fundamento, de lógica, mas aquilo representa o pensamento dominante na altura. Desse ponto de vista, é um património que interessa preservar ou julgar, mas é património nesse sentido. Representa um pensamento que existia na altura. Eu, por exemplo, um exemplo que eu, às vezes, até nas aulas abordo com os alunos para explicar um bocadinho esta coisa do património, é uns exemplos de projetos que nos anos 90 se fizeram muito em Portugal, que eram as pousadas de Portugal, durante todos os anos 90, de toda essa década, foram feitas muitas intervenções para criar pousadas em monumentos nacionais, em património histórico. E nos anos, eu costumo dar 3 exemplos contemporâneos que revelam abordagens totalmente diferentes. São a pousada de Flor da Rosa no Crato, do arquiteto Henrique da Graça, a pousada de Arraiolos, do arquiteto José Paulo dos Santos, muito perto, tem 2 abordagens muito semelhantes, e depois a pousada de Santa Maria do Bordo, do arquiteto Souto Moura, é feita 2 ou 3 anos mais tarde, é praticamente contemporânea e tem uma abordagem totalmente diferente. O que o arquiteto Henrique da Graça fez em Flor da Rosa, vocês provavelmente conhecem o projeto, foi aquilo que nos anos 90 e se calhar na segunda metade do século XX em Portugal se acreditava ser a maneira mais correta de intervir sobre o património, que era destacar por contraposição as novas construções face às construções primitivas. Ou seja, em Flor da Rosa existe um mosteiro medieval em pedra e a intervenção do arquiteto Henrique da Graça para construir os quartos da pousada é construir um edifício branco, como se fosse um muro do limite da cerca do convento, atrás, com uma volumetria diferente e que se destaca não só pela sua volumetria, como pela sua materialidade, que se destaca completamente relativamente àquilo que era um mosteiro antigo. Como já falámos, portanto, nos anos 40 não era essa a postura que havia sobre o património em Portugal, era de reconstruir como se imaginava que teria sido. Nos anos 90 a postura era esta de destacar o novo relativamente àquilo que era antigo. Mas o arquiteto Souto Moura, na pousada do Bordo, fez uma coisa bastante, quer dizer, na altura foi surpreendente para muita gente, mas na verdade, mais uma vez, se formos perceber melhor a história da arquitetura, não é muito surpreendente, é bastante natural. O que ele fez foi um mosteiro construído em granito, em alvenaria de granito, que em parte estava arruinado. Ele pegou nas pedras que estavam arruinadas, não é? Nas pedras que estavam caídas, e com essas pedras reconstruiu uma parte nova, construiu uma parte nova do mosteiro. Portanto, adicionou uma parte nova usando as pedras do mosteiro antigo. E se vocês forem hoje a Flor da Rosa, a Santa Maria do Bordo, não é muito fácil perceber o que era o mosteiro original e o que é a intervenção do arquiteto Souto Moura. Porque há um sentido de continuidade entre as 2 intervenções. E isto foi uma intervenção feita na mesma época em que, no sul do país, com o mesmo programa funcional, uma pousada, o arquiteto José Paulo dos Santos e o arquiteto Henrique da Graça construíam 2 coisas muito diferentes do que o Souto Moura fazia no Bordo. Portanto, estamos a ver que esta ideia do
do que fazer sobre o património é tudo menos um assunto encerrado. Mas o que o arquiteto Souto Moura fez também não é muito diferente do que o Giorgio Grassi fez no Teatro Romano de Sagunto, que é, no fundo, perceber quais eram os materiais que construíam aquele teatro romano, perceber como é que eles eram utilizados, perceber como é que eram fabricados, fabricá-los e refazê-los contemporaneamente e utilizá-los de novo. E, portanto, a única diferença entre as pedras antigas do teatro e as pedras novas que o Giorgio Grassi acrescentou é, quando muito, a técnica, a tecnologia com que as pedras são cortadas. A pedra é a mesma, foi extraída da mesma pedreira. Portanto, mas aquilo é bastante lógico, não é? Ou seja, eu acho que a única coisa que não se pode, e isso é que me parece que é o assunto mais ou menos encerrado sobre como intervir sobre o património, a única coisa que não se pode ter é uma mente fechada. Não é? Porque basta ler um pouco da história da arquitetura para perceber que ao longo dos tempos e consoante a maneira como a sociedade vai mudando, a própria ideia de intervenção sobre o património, o que é ou não património, o que é válido ou não, também muda. E, portanto, aquilo que nós fizemos nestes dois projetos foi, em verdade, ser honesto com o que lá estava construído e perceber que o nosso trabalho é só uma camada muito fina da história da construção daqueles edifícios. Portanto, agora, na Fábrica dos Leões, existe uma escola. Antes era uma fábrica e não sei o que é que vai acontecer daqui a 100 anos. Daqui a 100 anos, eu espero que quem vai intervir sobre aquele edifício possa, se achar que isso é o melhor, retirar os edifícios que nós deixamos ou retirar os outros e construir uns metálicos parecidos com os que nós fizemos, não sei. Acho que não vale a pena ser muito fundamentalista com isso. Atenção, estamos a falar, neste caso, de património industrial e eu só estou a fazer esta diferença porque, como expliquei, estamos a falar de conjuntos arquitetónicos que foram construídos a partir de decisões completamente pragmáticas. Quando é preciso um novo edifício para uma coisa qualquer, faz-se um novo edifício. E faz-se como se faz nessa época. E, portanto, há um somatório nestes conjuntos de diferentes tipos de construção. É claro que não se pode ter a mesma leveza, se quiseres, quando estamos a intervir sobre um edifício que é parte da história que nos identifica, como eventualmente alguns dos sítios onde vocês estão a intervir. E, portanto, aí, simplesmente apagar uma parte dessa história é mais difícil de aceitar. Mas, por outro lado, é muito curioso também perceber a atitude que os arqueólogos mais do que os arquitetos, trabalham com a história e com a recuperação dessa história. Os arqueólogos, e no Museu de Moura nós tivemos a vantagem de trabalhar com um arqueólogo que é o professor Santiago Macias, que é também o presidente da Câmara neste momento, e é curioso perceber que a atitude dos arqueólogos perante a história e perante o património é totalmente diferente dos arquitetos. Para um arqueólogo, o que é fundamental é descobrir, identificar e registar. Não é necessariamente preservar. Por eles, muitas vezes, aquilo pode ser retirado. Aliás, na maioria das vezes, eles fazem. Retiram do sítio e levam para o museu. Ou tapam novamente. Não é? O que interessa é o conhecimento. O que interessa é tu teres conhecido, teres percebido, teres identificado e teres registado. E não propriamente a preservação física dessas ruínas. Não é? E é curioso perceber que os arquitetos somos muito mais conservadores nesse aspecto que os arqueólogos. E são eles que trabalham, digamos, mais com a história do património do que nós. Portanto, não sei, eu acho que nós obviamente pensámos muito o que é que nos parecia melhor demolir ou não, se era mesmo necessário demolir ou não, e perante as condicionantes que tínhamos na altura,
condicionantes que muitas vezes também são económicas e de prazo e não sei o quê, decidimos aquilo que nos pareceu que era melhor e tentamos reunir um conjunto grande de pessoas de várias áreas a trabalhar connosco para nos ajudarem nessa decisão. É só isso. Mais? Se não há mais perguntas, vamos jantar. Também disseram para acabar às 8h30. Eu tenho um pequeno comentário espantoso em português. Es positivo. Cuando yo a lo largo de la conferencia utilizo la palabra espantoso, tiene una connotación positiva y no negativa. Eu tenho só uma pergunta que é mais uma opinião, que é um caso difícil, que é em Roma, o facto de se ter construído uma ruína, tirando as pedras do Coliseu, para construir património que é a Catedral de São Pedro. É uma situação difícil de avaliar agora, mas se calhar na altura foi fácil decidir, está ali o material, tira-se de um lado, põe-se no outro, e agora temos dois casos de património com uma alteração que hoje em dia seria visto como errado. Não sei qual é a sua opinião. Seria visto como errado, atualmente. Foi o que disseste? Sim, eu acho que sim. Tendo em conta que tem 2000 anos de história e estava intacto, deixou de estar. Esse tipo de atitude é muito mais comum do que nos possa parecer hoje em dia. Por exemplo, no Matador em Moura, os pavimentos em pedra que existem, que estão lá e que nós preservamos nos edifícios, naqueles 3 edifícios principais, o edifício central tem pavimentos em pedra. E quando os arqueólogos entraram na obra, iam com um propósito muito objetivo, que era levantar uma série de pedras no pavimento, porque sabiam que algumas daquelas pedras tinham vindo das ruínas do antigo convento de Moura, que era o convento do Carmo, da igreja, e portanto algumas seriam inclusivamente pedras tumulares. E eram. E depois descobriram uma ou duas, que levaram e as outras deixaram de ficar. E portanto, não sei se estás bem a ver o que é que isto significa, mas é uma pedra com uma lacre, uma pedra tumular, com uma inscrição tumular, no fundo marcava o sítio onde alguém foi enterrado, foi por isso simplesmente virado ao contrário, para não ter as inscrições do lado do pavimento, virado ao contrário e utilizada como pavimento do matador. Esta coisa da disponibilidade do material era muito mais importante do que é hoje. A disponibilidade do material era muito mais importante do que é hoje. Hoje nós não temos grande problema, a não ser questões económicas, em retirar o material que existe e mandar fornecer o material novo. Mas como nós sabemos, ao longo da história da arquitetura, usava-se fundamentalmente aquilo que existia disponível. Ou seja, o património que nos chega até hoje é fruto de uma série de decisões, nem todas elas muito demoradamente pensadas do ponto de vista patrimonial. Às vezes as decisões, a maioria das vezes, são decisões circunstanciais. Há um material, precisamos do material para aqui, usamos este. São decisões económicas, circunstanciais, e é isso tudo que faz o património. O património é um somatório. Quer dizer, quando nós entramos numa igreja, que são os elementos que mais nos chegam até hoje, porque foram construídos de uma forma mais durável e mais preservados no tempo por questões óbvias, uma igreja é uma amálgama de coisas, de somatórios de estilos, de épocas diferentes, de igrejas românicas construídas sobre basílicas paleocristãs, que depois têm intervenções góticas, que depois têm altares em Itália dourada barroca. Isso
é que é o património. Temos mais liberdade do que pensamos. Eu acho que temos muito mais liberdade do que pensar. Agora, é preciso perceber que a nossa liberdade também está limitada a compreender que nós estamos a intervir num tempo. Não é? Portanto, vamos fazer uma intervenção numa coisa que tem 1500 anos. Nós estamos a pensar nela durante 10 anos, 20 anos. Não é? É o nosso tempo sobre aquilo. E eu acho que é só essa honestidade e modéstia, se quiseres, que temos que ter. Mas é um bocado isso, nós temos a liberdade. Quer dizer, basta olhar para trás e perceber que temos liberdade. Acabamos?